Olá, aqui é o Christian Fernandes e eu quero falar com você a respeito das dificuldades enfrentadas pelo familiar do dependente químico, né? É muito importante que a gente entenda que as atitudes muitas vezes tomadas pelos familiares, elas são comuns em quase todas as famílias, né? Então o familiar precisa ter a certeza, acima de tudo, que ele não está sozinho, né? Que não é só ele no mundo que enfrenta essas situações, não é só ele que passa por essas dores, por essas angústias, por esses sofrimentos, né? Que existe de fato formas de ser ajudado e de ajudar o dependente químico. Mas é muito importante que ele entenda quais são essas dificuldades, entenda com clareza para que possa exatamente trabalhar para evitar essas dificuldades ou para modificar essas atitudes, né? O familiar precisa entender que ele não precisa se esconder, que o caminho é exatamente buscar ajuda, né? Encontrar um melhor caminho para ajudar o dependente químico a fazer um tratamento, a se recuperar e a ele mesmo se recuperar das dificuldades que está enfrentando em função desse contato com o dependente químico, né? Então eu vou falar de algumas das principais dificuldades que o familiar pode enfrentar. A primeira delas, quando e isso acontece de forma muito comum, né? As situações que são prescritas culturalmente pela nossa sociedade, elas acabam não trazendo alívio, não trazendo uma solução. A nossa sociedade não conhece a dependência química, não está preparada para lidar com a dependência química, não nos ensina o que fazer diante de um dependente químico, né? Então a gente tenta usar aquilo que a gente conhece, quaisquer situações, o que fazer com um dependente químico, bater, prender, né? É fazer o quê? A gente vai tentando quaisquer situações, claro, essas situações não vão funcionar porque não estão adequadas a um tratamento dessa doença, e elas não funcionando, a tendência do familiar é tentar ainda com mais força, ainda com mais intensidade as mesmas coisas. Vai funcionar? Naturalmente que não. Se a família, se algum familiar bate no dependente químico e ele não para o uso do álcool, o uso de qualquer outra droga, será que bater com mais força vai resolver? Naturalmente não vai, né? Então, essa é uma grande dificuldade enfrentada. O familiar vai tentando se utilizar daquilo que ele acha que pode funcionar, o que ele conhece ali da cultura familiar ou social, enfim, mas isso acaba não funcionando, né? A segunda dificuldade é que o familiar acaba tentando controlar aquilo sobre o qual ele não tem controle, que é a vida da outra pessoa, né? A vida de um filho, a vida da mulher, a vida do marido, a vida, enfim, do familiar que está ali enfrentando a dificuldade com a dependência química, e acaba perdendo o controle daquilo que consegue controlar, que é a própria vida. Todos nós já temos até dificuldade de cuidar da nossa própria vida, né? De cuidar e de controlar as nossas próprias situações, nossas próprias dificuldades. O dependente químico, ele coloca situações ainda mais complicadas, né, ao longo da vida dos familiares, e o familiar acaba muitas vezes tentando controlar o dependente químico. Vai conseguir? Evidentemente que não vai conseguir controlar. E em tentando controlar o dependente químico, ele acaba muitas vezes perdendo o controle da própria vida, deixa de cuidar da própria vida. E com isso vai desenvolvendo sintomas, sintomas físicos, desenvolvendo doenças físicas, doenças psicológicas, desenvolvendo sintomas sociais, né, o afastamento das pessoas, o afastamento do contato social, né? Isso é resultado dessa tentativa de se adaptar à situação, de conviver, de ter ali junto de si um dependente químico, né? Então, tentar controlar o outro é uma grande dificuldade
principalmente porque não vai funcionar, né? Uma terceira situação é quando pessoas tentam ajudar o familiar a resolver o problema sem entender o que é e como funciona a dependência química, né? Isso é extremamente comum. Quando a pessoa começa a enfrentar com um familiar alguma dificuldade com o uso de álcool, com o uso de qualquer outra droga, as pessoas começam a querer ajudar. Você devia fazer isso, eu ouvi falar de um tratamento, de um medicamento tal, ouvi falar de uma pessoa que faz lá um procedimento, ouvi falar de uma forma, olha, você tem que bater, olha, você precisa não sei o que, manda prender, enfim, as pessoas vão opinando sobre uma coisa que na maior parte das vezes elas não entendem, né? Então, uma grande dificuldade do familiar é ele ficar tentando atender a essas indicações, né? Ficar tentando seguir esses caminhos que acontecem. Muitas vezes aparece lá o caminho milagroso do medicamento que vai fazer a pessoa parar de usar, né? É claro, essas coisas não funcionam como um milagre, como eu já disse em vídeos anteriores. A dependência química é uma doença muito complexa e não é algo que vá funcionar como um milagre para resolver, né? Uma outra dificuldade é quando o familiar nega o seu papel. O seu papel muitas vezes até de codependente, né? De estar influenciado com a situação do dependente químico, de estar enfrentando dificuldades também com aquela situação. Nega o seu papel diante daquilo que está acontecendo e começa a jogar a responsabilidade sobre os problemas pessoais, sobre os próprios problemas ou sobre outros problemas que estão acontecendo na família em cima do adicto. Então, às vezes o pai e mãe já tinham dificuldades antes, enfrentavam dificuldades de relacionamento, como grande parte dos casais enfrentam. Mas a partir do momento em que um filho passou a enfrentar problemas com álcool, problemas com o uso de drogas, as responsabilidades passam a ser dele, né? A partir daí, os problemas que o casal enfrentar de relacionamento vão ser culpa daquele dependente químico. Isso é uma grande dificuldade, né? Porque é preciso saber diferenciar as coisas. O que de fato está acontecendo em função ali daquela pessoa que está com a dependência química e o que são situações que acontecem por outras questões da vida. A tendência é que o familiar acabe querendo jogar todas as responsabilidades em cima do dependente químico e isso, claro, não ajuda a ninguém, não ajuda nem ao dependente químico, nem a própria pessoa que está ali convivendo com ele, né? Uma outra coisa que é uma grande dificuldade dos familiares é se ver revendo mentalmente situações que enfrentou, se ver revendo pessoas ou situações que enfrentou e que a magoaram, que a irritaram, que a perturbaram, né? Então, como diz o Fagner na música, né? Como canta o Fagner na música, um sentimento ilhado, morto e amordaçado volta a incomodar, né? A pessoa enfrentou lá alguma situação, às vezes um vizinho veio e criticou a forma de lidar com o filho, alguém da família, enfim, uma outra pessoa que veio opinar pode ter magoado ali naquele momento e a pessoa pode depois ficar revendo esses sentimentos, sentindo de novo essa mágoa, essa irritação e essa perturbação, e claro que isso não ajuda no dia a dia a enfrentar as dificuldades que estão acontecendo, né? E uma outra dificuldade que acontece com o familiar, por fim, é desenvolver expectativas irreais de como o dependente químico vai melhorar. Às vezes o dependente químico está fazendo um tratamento, foi para uma internação e a pessoa cria expectativas.
Ah, quando ele sair de lá ele vai fazer isso, ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai ali, né? Às vezes arruma emprego, inscreve num curso, inscreve numa faculdade. A pessoa precisa tomar muito cuidado com essas expectativas que são dela. E que não quer dizer que o dependente químico, saindo de um tratamento, saindo de uma internação, vai ter que atender essas expectativas. Por que eu disse que são expectativas irreais? Porque elas talvez não estejam de acordo com aquilo que a pessoa, o dependente químico, quer para si mesmo ou precisa para si mesmo, né? Então o familiar precisa tomar bastante cuidado com esse hábito de criar expectativas. Por quê? Muitas vezes essas expectativas acabam sendo tão intensas que, se elas não forem alcançadas, o familiar vai começar a agredir o dependente químico pelo fracasso. Ainda que ele esteja conseguindo sucesso no seu tratamento, o familiar vai olhar para isso como se fosse um fracasso. Só que na verdade não há fracasso algum. A expectativa quem criou foi o familiar. O dependente químico não atingiu aquela expectativa porque não era uma expectativa dele, né? Então, ao invés do familiar estar colaborando com o tratamento da pessoa, ele pode prejudicar por levar esse peso da expectativa diante da pessoa, né? E numa situação dessa, o familiar pode se tornar, ao invés de ser uma pessoa que vai auxiliar no tratamento, pode se tornar um fator que complica na recuperação, complica no tratamento do dependente químico, muitas vezes até com isso, facilitando, contribuindo para que o dependente químico possa entrar num processo de recaída, né? Então é muito importante que o familiar, como qualquer um de nós precisamos na nossa vida, reconheça as suas próprias dificuldades, para que todos estejam realmente envolvidos nesse processo de recuperação que o dependente químico precisa vivenciar. Então, é isso que eu queria passar para você. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, e se você gostou, clica aqui em gostei, né? Deixe o seu comentário, eu vou acompanhar, eu vou responder o seu comentário, e também se inscreva para receber informações sobre os próximos vídeos. É isso, um grande abraço!